Paz seja com todos, caros ouvintes, estudantes da Palavra de Deus. Eu me chamo Samuel Cordeiro e hoje estamos aqui para falarmos de mais um ponto de fé muito importante da Igreja de Deus, que é necessário, para conhecimento daquele que busca a vida eterna, e busca também conhecer a verdade de Deus e obedecer os seus mandamentos. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e hoje nós vamos falar sobre a queda do homem. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos estudantes, todos os nossos irmãos de fé. Estamos mais uma vez aqui estudando sobre um tema relevante, como o irmão Samuel já disse, a queda do homem. Vamos então entrar nesse assunto e vamos tentar fazer ele resumido. Então, esse ponto de fé da Igreja de Deus consiste na queda de Adão, onde é muito necessário nós entendermos a situação que Adão estava, a situação que Adão passou a estar, após o pecado, para que nós possamos entender o verdadeiro sacrifício de Cristo, e o que ele resgatou lá na cruz. Então vamos iniciar pela leitura bíblica, 2 Samuel, capítulo 22, do verso 22 ao 31. Então é importante você abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura também. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Como benigno te mostrarás benigno, com varão sincero te mostras sincero, com puro te mostras puros, mas com perverso te mostra avesso. O povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, ó Senhor, és minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Então essa foi a leitura bíblica, lá no livro de 2 Samuel, profeta e juiz Samuel, onde fala de Deus, que ele é puro para com os puros, e é do avesso para com os perversos, ou seja, ao contrário, Então Deus, ele cobra também daquele que comete iniquidade, e ele cobrará, no último dia também. E esse ponto de fé é importante nós entendermos, porque muitas pessoas acabam julgando, Deus não existir, justamente porque vem o mundo na situação que ele está. E, irmão Jess, eu creio que você já ouviu muito falar, esse argumento de que se Deus existisse, então o mundo não estaria nessa situação, pessoas não morreriam de fome, é um argumento bem comum, Deus, para muitos, não existe porque tem muitas iniquidades, muitas maldades no mundo, mas as pessoas se esquecem que muitos fazem suas escolhas, e cada escolha ali, ela tem seu fruto. Dentro desse fruto tem muita coisa aí que acontece no mundo. Muitos escolhem coisas aí como a criminalidade, o aborto, muitos escolhem aí a difamação, muitos escolhem reis e governadores iníquos. Então sempre vem aí a dificuldade. Muitos escolhem servir outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Muitos não aceitam o nome de Jesus como o nome que é o que leva à salvação. Muitos se desviam do caminho da verdade e aí tem seus frutos. Então toda escolha, ela tem ali o seu fruto, tem a sua aprovação depois que você faz uma escolha. Mas é comum do homem achar sempre um culpado. Não, eu fiz, mas a culpa é de outro. Eu fiz porque o outro me mostrou para fazer. Eu fiz porque o outro me aliciou a fazer. Não é assim, não. Cada um de nós é culpado pelos nossos erros, e muitas vezes quando nós fazemos nossos acertos é resultado de nossas escolhas. Mas muitos não colocam as escolhas diante de Deus, fazem assim por fazer, mas quando dá errado procuram a Deus ou culpam a Deus pelo erro. Não é bem assim. Nós devemos sempre buscar o conhecimento verdadeiro, conversar com as pessoas, pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer nossas escolhas. Nós não podemos pôr a culpa em quem não tem culpa, em quem falou que era para fazer do modo correto. Então é muito simples nós pensarmos dessa forma. Como nós conversamos com muitas pessoas, a pureza e a simplicidade do Evangelho é que dá para ele um brilho dourado. Então
o Evangelho de Cristo é puro e simples, por isso que é bom de servir a esse Senhor chamado Jesus Cristo. Quando Deus governava o mundo, quando Adão era homem reto perante Deus, não existia morte, né, irmão Jefferson? Não existia dor, não existia isso, né? Porém, a partir do momento que Adão optou pelo erro, o mundo foi entregue a Satanás. O mundo jaz no maligno, né, como está escrito também. Então, o primeiro passo a entender, né, nesse estudo é que Deus, claro, né, ele tem um plano para esse planeta, para aqueles que buscam salvação, mas o mundo, nesse momento, jaz no maligno, né, e por isso que nós chegamos à condição que nós estamos hoje. Inclusive, né, o próprio Satanás disse a Jesus, né, que se ele prostrado adorasse, ele entregaria, né, todos os reinos do mundo, porque ele foi entregue. Então, e a ele pertence, né? Então ele não mentiu ali para Cristo, né? Ele foi entregue lá no Éden. Então por isso que o mal, a partir de Adão, começou a se multiplicar na Terra e chegou à condição que está hoje, né? Então estamos no limite ali do que a maldade pode ser, né? Dentro do ser humano. Por isso que Cristo vai retornar e por isso que Cristo morreu na cruz, né? Então é isso que nós vamos comentar aqui. E o verso áureo diz assim: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isso está lá em Isaías, capítulo 55, no verso 7. O que está claro aqui, né, irmão Jefferson, é que como um homem pecou, todos pecaram, como diz Paulo, né? O apóstolo Paulo falou. E se não fosse o sacrifício de Cristo, nós estaríamos presos, né, nessa servidão, onde o homem ele não consegue, por si próprio, a vida eterna, sem a intermediação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso que, quando Cristo conversou com Nicodemos, lá nos Evangelhos, no Evangelho de João, ele diz que Cristo não veio para condenar ninguém, né? Deus não enviou seu Filho para que condenasse o mundo, mas pelo contrário, né, que o mundo pudesse ser salvo através dele, irmão Jefferson. Isso porque o mundo está condenado, e se Cristo não tivesse vindo, né, então como é que nós poderíamos deixar da condenação da morte? Hoje nós temos acesso livre ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador, através de Jesus Cristo. Como o irmão Samuel citou lá no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 3, verso 15, lá fala que Deus não mandou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar todo aquele que crê no seu Filho. Então é importante sempre a leitura da Bíblia para que você aprenda e reconheça que o homem teve a sua queda ali, ele teve a opção. Deus falou para ele: daquela árvore não comereis, mas o dia que dela comer, certamente morrerás. Ele teve a opção. Ele mostrou ali: não coma, mas Satanás foi lá e, infelizmente, enganou o primeiro casal ali. Enganou o primeiro casal e veio ali a queda do homem. O homem foi expulso do jardim, qual Deus tinha feito ali, para a habitação do homem, e de lá para cá só veio muita desgraça. Então já veio incutido aí no DNA de cada ser humano a desgraça, ou seja, a maldade. A própria Bíblia diz que o homem é mau desde sua meninice, está escrito. Então é importante nós analisarmos. Cada um faz os seus erros, mas nós não devemos culpar aquele que disse não faça. Ele já, desde o começo já foi falado não faça. Então nós temos a opção de fazer certo ou de fazer errado, lembrando que as duas opções, elas trazem ali seus frutos. Então, digamos assim, que a maldade traz suas consequências, e fazer o que é correto ali traz para nós um reino, qual nós esperamos. Então nós devemos sempre agir de acordo com as Escrituras. Claro, se você crê assim, se você não crê assim, estude, aprenda, o conhecimento nunca é demais. Se você pensa o contrário, também estamos aqui. Se você quer nos contradizer, se você quer mostrar que estamos errados, entre em contato conosco, nos apresente argumentos bíblicos, de acordo com o seu contexto, como sempre falamos, nada fora do contexto, nada de pegar versos isolados aí para aprovar seu pensamento, mas entre em contato conosco. Estamos aqui estudando uma lição sobre a queda do homem, e isso aí é muito visto em várias nações, mesmo aquelas nações que se afastaram de Deus. Nós, através dos estudos, através das pesquisas, nós temos o conhecimento de que em
muito tempo atrás, antes delas se afastarem de Deus, elas tiveram o conhecimento de um Deus verdadeiro. Elas, bem lá, bem antigamente, bem no embrião de suas civilizações, elas tiveram conhecimento de um Deus verdadeiro, de um Deus único. Vamos ler a introdução da lição, que ela diz assim: a vida humana é como um vaso precioso nas mãos de Deus. Uma vez manchado pelo pecado, sua preciosidade se acaba. E o olheiro já não mais se agrada da sua obra, da obra de suas mãos. Mas Deus, o sábio olheiro, em seu finito amor, decidiu não destruir para sempre o vaso que fizera, dando-lhe a oportunidade de se redimir e voltar a viver para sempre. Quando morre, sua vida é devolvida a Deus, porém sem valor suficiente para recobrá-la na ressurreição. Por isso é desvalorizada pelo pecado, necessitando, portanto, de um fiador, alguém que pague seu devido valor a Deus e assim tenha direito à vida eterna. Isso, falando aqui de Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Inclusive, irmão Jefferson, está escrito também que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que esse se arrependa dos seus pecados, para que então ele possa ser salvo. E isso acontece, só reconhecendo a Cristo como o único Salvador, porque assim como Adão era perfeito e pecou, Cristo, ele nasceu na condição para poder pecar, e acabou sendo perfeito, fazendo todo o trabalho contrário de Adão. Por isso você encontra nos evangelhos Cristo sendo comparado com o segundo Adão, porque ele trouxe a vida eterna, ele venceu a morte, Isso será concretizado no grande reino que estamos esperando a vir, onde Cristo retornará, aquele paraíso, ele vai fazer um trabalho de reconstrução desse planeta, de tudo que nós conhecemos aqui. Então, se você quer fazer parte realmente dessa reconstrução, primeiro você tem que conhecer a verdade, tem que entender os mandamentos de Deus, e pelo Santo Espírito de Deus você consegue aceitar e obedecer, e passar pelo batismo, e só assim alcançar a vida eterna. É o único meio que temos, Assim como Adão teve a opção da vida e da morte, nós hoje temos a mesma opção, irmão Jefferson? Podemos morrer ou podemos viver eternamente lá no reino, se Deus quiser, no reino eternal, onde Cristo e o Pai estarão juntos. Relembrando aqui sempre, irmão Samuel, nobres ouvintes, que Deus, ele é amoroso. Ele, muitas vezes, a Bíblia diz, de muitas maneiras, ele falou aos pais pelos profetas. E nesses últimos dias, diz lá a Bíblia, que ele nos falou por seu Filho. Está escrito lá em Hebreus. Então Deus, em todo o tempo, ele previu ali e deu condições, ou seja, ele proveu e trouxe condições aos seres humanos de voltar a Deus, de voltar ali aos caminhos do Éden. Então, de muitas formas ele falou, ele falava pelos profetas, falou por Abraão, por Isaac, por Jacó, trouxe um meio de salvação por Noé, por Sete, ali, por Sem, trouxe muitos meios de que se chegasse a esse Deus verdadeiro. E ele é amoroso, e nesses últimos dias ele nos deu o seu Filho para que nós nos achegamos a ele, nos achegássemos a ele desde o começo, e nos achegamos hoje a Deus por intermédio do seu Filho, para que no futuro nós venha a herdar o mundo vindouro, como muitos dizem, o Olam Rabá, ali o mundo que há de vir. Então nós estamos aí esperando esse mundo, esperando que em breve a trombeta se toque, a última trombeta se toque, claro, falando isso em linguagem profética, e que Jesus apareça com seus anjos nas nuvens e nos leve ao reino que está preparado desde o começo do mundo, como fala a Bíblia também. Então é muito importante nós nos pegarmos nas Escrituras para defender este princípio da nossa fé. Tanto é que quando Deus tiver o domínio no mundo, quando Cristo entregar o reino ao Pai, aí já não existe mais morte, já não existe mais fome, já não existe mais nada, Justamente porque Deus vai estar no controle com os homens sem pecados, Então hoje, como o mundo jaz no maligno, é inevitável que aconteça tudo que é de mal, porque assim como dependeu da capacidade de um homem manter ou não a vida eterna lá com Adão, assim também dependeu da capacidade de um homem reconquistar tudo isso, que foi Jesus Cristo. E a promessa foi feita, Então, para que todos possam chegar à salvação, é necessário que os céus retenham Cristo, Até o tempo que tudo estiver completo. Porque quando Cristo morreu, a salvação era exclusiva ali até certo período de tempo. Porém, quando abriu-se a porta aos gentios, aí um grande número, uma grande multidão haveria de vir, haveria de ser acrescentada à igreja, e por isso nós estamos aqui até hoje, anunciando o evangelho para agregar essas pessoas.
Porque quando Cristo retornar, aí já não tem mais salvação, né, Modesto, para aqueles que não creram, aqueles que conheceram e não aceitaram. Aí somente ficarão, né, os sinceros, aqueles que obedeceram, atentaram à verdade e se batizaram nas águas, né, no verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então hoje o homem tem escolha, assim como as pessoas morrem de fome, são mortas, né, o homem tem escolha de ajudar ou não. Então, se, creio, irmão Jessica, se toda a riqueza do mundo fosse destinada, né, à ajuda humanitária, eu creio que nenhuma pessoa passaria fome, né? Então as pessoas acabam culpando Deus, sendo que tudo pode ser melhorado pela própria atitude do homem, né? Então, se nós atentarmos para esse lado, né, nós vamos entender que Deus, ele não é mau. Deus, ele apenas deu opção ao homem, né? E como o homem escolheu errado, então nós chegamos a esse ponto que estamos aqui hoje, né? Vivendo todo esse mal que de tão perto nos rodeia. Irmão Jefferson, vamos para as perguntas? Então, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Atos 10, verso 28 e 35, para responder a seguinte pergunta: faz Deus acepção de pessoas? Ou seja, será que Deus ele seleciona um tipo de pessoa ou outra para entrar em seu reino? Então, vamos descobrir lendo Atos 10, verso 28 e 35. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Então esta, né, a leitura que nós lemos em Atos dos Apóstolos com relação à visão de Pedro, né, e a conversão de Cornélio, foi onde, né, todos os povos puderam se achegar ao povo de Deus através do sacrifício de Cristo. E aí o próprio apóstolo, né, Monderson, diz que Deus não faz acepção de pessoas quando ele fala que Deus não tem nenhum homem por comum ou imundo. Justamente aí já começou a entrar os gentios na congregação de Deus, onde até o momento só tinha judeus. Então ali fechou-se a contagem daqueles números que em breve falaremos, lá está escrito no Apocalipse, já podemos adiantar que aí fechou o número 244 mil assinalados e começou a entrar gentios, a congregação de Deus, a congregação do Eterno. E aí começou-se, então, muitos na época a pensar que Deus só estava com o povo judeu, e não estava não, e não, assim como não está só com o povo judeu até hoje. O povo de Deus é composto de judeus e gentios que procuram guardar a sua lei e andar nos seus mandamentos. Isso é a mais pura verdade. A Bíblia diz que de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que havia entre vós. Está escrito assim lá em Efésios. Então, de ambos os povos fez um. A Bíblia diz, e esse um chama-se Congregação do Eterno ou a Igreja de Deus, o qual nós acreditamos que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, outra pergunta, irmão Gerson, ela indaga o seguinte: pode alguém por si mesmo voltar a Deus? Ou todos dependem do chamado e da misericórdia de Deus? Então, irmão Jefferson, vamos ler aqui um versículo, né? Isaías 54:10, vamos ver o que diz lá no profeta Isaías, capítulo 54, no verso 10, porque é uma pergunta interessante, né? Se depende só de nós mesmos para voltar a Deus, ou se nós todos dependemos da misericórdia de Deus para adentrarmos essa vida eterna, como nós tanto falamos aqui em nossos vídeos. O que diz lá, irmão Jefferson? Porque as montanhas se desviaram e os outeiros tremeram, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, onde assim nós vemos, né, que pela misericórdia de Deus nós podemos chegar a Ele. Também está escrito, né, lá nas cartas do apóstolo Paulo, que não é daquele que corre ou daquele que busca, né, mas sim daquele que Deus se compadece. Então, né, onde assim nós possamos alcançar essa misericórdia de Deus, né, para ser agregado nesse povo qual é chamado, né, um povo santo, um povo precioso. E este caminho Deus já mostrou que se compadeceu conosco desde o dia em que Ele apresentou para nós um meio de salvação chamado Jesus Cristo. Então, quando nós entramos à igreja por meio deste nome, por meio de Jesus Cristo, recebemos ali o batismo por meio de Jesus Cristo, nós já fazemos parte da igreja, nós já fazemos parte do povo de Deus. Nós já ali estamos mostrando no nosso ato de profissão e fé que Deus se compadeceu de nós, nos trouxe para fazer parte do seu povo e nos deu um nome que é sobre todo o nome. Então, isso que nós trouxemos hoje, né, é um ponto importante para estudarmos a doutrina
que a Bíblia Sagrada ensina para nós, né, não só a doutrina da Igreja de Deus, mas também a doutrina bíblica que compõe, né, e que caracteriza o povo de Deus, e é muito importante nós entendermos, né, o propósito de Deus para o homem, e para entender isso nós temos que entender também, né, a queda do homem lá no paraíso. Então, que possa ter ficado, né, apesar de poucas palavras, com bom entendimento daquilo que queremos passar. Se você tiver dúvida, pode nos contatar para nós conversarmos mais sobre a palavra de Deus, sobre esse tema ou um outro tema que você tenha dúvida, né? Fique à disposição, nós estamos à disposição, né? Fique à vontade para perguntar. Então, isso, irmão Gerson, eu creio que encerramos por aqui nesse ponto de fé e ficou muito claro. Isso, irmão Samuel, aqui trouxemos mais um estudo da nossa fé. A Igreja de Deus tem, desde que chegou ao Brasil, essa profissão de fé. É um ponto doutrinário ensinado. Se você concorda ou não concorda conosco, se você quer entrar em contato conosco, o irmão Samuel tem colocado aí nossos números do WhatsApp, tem colocado aí seu e-mail. Se você também quer entrar em contato conosco pelo Telegram, aí tem nesse mesmo número aí de WhatsApp também tem o Telegram meu. Pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook. Então, sempre estamos aí pronto a te atender. Pode falar o que você acha aí que é necessário, pode falar teu pensamento, pode nos contradizer. Seja bem-vindo para falar conosco. De maneira nenhuma nós vamos te ignorar, seja qual seja o teu pensamento. Então, fique conosco para os próximos vídeos. Desde já agradeço a colaboração de todos e desejo a paz seja convosco. Também fico por aqui, né, desejando a paz a todos. Nossos contatos ficarão aí na descrição desse vídeo. Se você quiser sugerir um tema, também fique à vontade aí nos comentários para estar sugerindo para nós. Que a paz seja com todos e até o próximo estudo.